O primeiro artigo, justamente esse que eu quero já iniciar em definitiva a nossa aula, de prenome Professores de Corrupção, escrito e publicado no Diário do Comércio da data de 7 de maio de 2012, o professor Olavo de Carvalho inicia esse artigo afirmando o seguinte: permitam-me ler ipsis literis o que escreveu o professor Olavo de Carvalho há quase 10 anos atrás, acerca dos professores de corrupção. Abre aspas. Ninguém é mais imoral nem mais perigoso para a sociedade do que o juiz da conduta alheia, que tome a sua própria alma corrompida como medida máxima da moralidade humana. O homem que julga por esse padrão, pior ainda, o que ensina a julgar assim é uma força dissolvente e corruptora ainda mais daninha do que o imoralista praticante, o bandido, o ladrão, que ao menos não faz da sua torpeza pessoal uma teoria, um critério e uma lei. A interpretação que eu faço desse primeiro parágrafo escrito pelo professor Olavo é sobre aquelas pessoas que amam, digamos assim, passar a mão na cabeça dos bandidos ou utilizar-se de uma ciência comportamental que tem como base aquela ideia que começou lá com Jean-Jacques Rousseau, de que não, os indivíduos nascem bons, é a sociedade que os corrompe. E que para Olavo de Carvalho, eu tendo a concordar com ele aqui integralmente e essencialmente, já adiantando a minha opinião, é preferível um bandido que tenha ciência da malfeitoria que ele ocasionou a uma pessoa, a um indivíduo, a um grupo de indivíduos, até mesmo um assassino, se for o caso aqui de um homicídio, do que esses intelectuais imbuídos de uma aura quase que divina que acham que podem justificar a maledicência ou a maldade ou a perversidade no mundo, utilizando-se como um argumento de que não, a culpa é da sociedade. Notem vocês, meus queridos e estimados alunos, que isso não faz sentido nenhum na prática, no mundo real, no mundo factível, no mundo de verdade, fora dessas abstrações intelectualescas, porque se isso fosse verdade, se fosse a sociedade, se fosse a pobreza da sociedade que levasse os indivíduos para o mau caminho ou para a prática de crimes hediondos, o interior do Brasil e o interior do mundo como um todo seria o lugar mais violento. Todavia, quando você observa os números, é justamente o inverso. Quanto mais afastado dos centros, os conglomerados, é justamente nesses lugares onde reside uma maior paz de espírito, onde reside uma maior boa vizinhança, onde reside um certo espírito muito mais pacífico entre os cidadãos que cooperam de forma a levar adiante, a levar em desenvolvimento aquela determinada região, digamos assim, que fique ou que esteja numa região interioresca do Brasil e do mundo como um todo. Então, para o Olavo, e eu concordo com ele aqui, é preferível um bandido, um ladrão, um assassino que tenha ciência de que aquilo que ele faz é errado e não é de forma alguma justificado moralmente, atribuindo a culpa a uma sociedade, dizendo, não, o indivíduo se tornou ladrão, seguiu esse caminho da bandidagem, esse caminho do assassino, esse caminho do adultério ou qualquer outro crime que porventura possa passar na sua mente, meu querido e estimado aluno que me ouve nesse momento, do que esses indivíduos intelectuais que tentam, utilizando o vocábulo, utilizando a gíria mais comum da juventude hoje em dia, passar pano para os criminosos. Por quê? Qual é o problema de fazer isso? Quando você começa, de certa forma, a, digamos assim, falsear o crime ou falsear o mal, você abre brecha para que mais pessoas sigam esse mesmo caminho, utilizando-se justamente do argumento que não, eu sou ladrão, eu sou bandido, eu sou assassino, eu faço essas coisas erradas porque a sociedade me construiu assim, a sociedade me desenvolveu assim. E aí você tira a culpa individual, essa que deve ser, digamos assim, todos nós carregamos a culpa. Por quê? Porque nós somos seres decaídos do pecado original. Nós carregamos em nós a chama do pecado original, né, da falibilidade da própria humanidade. E que devemos, segundo o professor Olavo, e eu concordo com ele aqui essencialmente e integralmente, assumirmos as consequências de nossas próprias ações. E não atirarmos essa culpa a uma sociedade, a um meio abstrato, dizendo, não, a culpa é da sociedade. É sobre isso que o professor Olavo de Carvalho vai falar aqui. Para além disso, ele nos relembra um princípio cristão, um dogma cristão de que nós somos salvos não tão somente, segundo o próprio professor Olavo de Carvalho aqui, pela nossa fé ou por aquilo que acreditamos, mas também pelas nossas ações, por aquilo que fazemos de bom e de benemérito ou as benfeitorias
que ocasionalmente nós exercitamos a nossa própria vida em sociedade. Pois, se você parte do pressuposto que as pessoas são salvas apenas pela fé, leva-se a crer que basta tão somente acreditar em Deus ou acreditar em qualquer outra divindade que porventura você que me assiste venha a acreditar ou a professar a fé. O ponto é, as pessoas são salvas não tão somente por aquilo que elas pensam, mas pela forma como elas agem diante das adversidades e a forma como elas exercitam essa civilidade numa vida em sociedade, né? Porque se você parte desse pressuposto de que o mal é mal por conta da sociedade, você sempre vai acabar por justificar um pensamento que nós ouvimos, por exemplo, na política. De que não, todo político é corrupto, todo político é safado. E qual é o problema? Qual é o problema desse pensamento? Faz com que os políticos e as más pessoas, ao ocupar um espaço de representatividade política, acabem por justificar as suas ações danosas, vilipendiosas para com a sociedade, ou para com o erário público, ou para com o dinheiro de nós, pagadores de impostos, dizendo, não, mas não foram vocês mesmos que disseram que todo político é ladrão? Por que é que vocês votaram em mim? Isso aqui que eu estou falando pode parecer algo absurdo, mas políticos já falaram isso, políticos já utilizaram desse mesmo argumento para justificar o ataque ao erário público ou até mesmo o surrupio, o roubo do dinheiro público, o dinheiro dos pagadores de impostos em suas práticas, ao meu ver, imorais, ilegais e que ferem a própria vida em sociedade, né? O professor Olavo de Carvalho caminha mais adiante, ainda já na conclusão desse artigo, dizendo o seguinte, né? Abre aspas, que todo julgamento moral sensato deve partir de certas constatações óbvias e autoprobantes. Como um bem infinito e o mal absoluto são entidades metafísicas que se furtam à experiência humana, só resta aos nossos pobres cérebros raciocinar em termos relativos, pesar as coisas na balança do melhor e do pior. Para isso, o sujeito tem de ampliar a sua imaginação moral pelo estudo, pela experiência e pela meditação, numa escala que vai da máxima santidade comprovada à maldade mais extrema registrada nos anais da história. Só quem se entregou a esse exercício por anos a fio tem condições de julgar a conduta alheia de maneira objetiva, afirma o professor Olavo. E mesmo assim com algum risco de erro, os demais opinam arbitrariamente em nome de preconceitos, bobocas, preferências subjetivas, caprichos de momento ou interesses camuflados. Ou seja, esse pensamento de que os indivíduos praticam o mal por conta da sociedade acaba por camuflar o próprio mal e que não nos deixa enxergar de maneira muito clara o bem. Pois se todo mundo é mal, como é que nós haveremos de enxergar o bem? É sobre isso que o professor Olavo de Carvalho pontua aqui nesse seu primeiro artigo chamado Professores de Corrupção. Isso é feito justamente para corromper a própria sociedade, pois, como bem nos lembra o professor Olavo de Carvalho, na última frase aqui desse seu artigo chamado Professores de Corrupção, Platão já ensinava que a desordem se instala na sociedade quando muitas pessoas começam a galgar postos de importância e prestígio para os quais não têm a mínima qualificação. E isso se refere principalmente àqueles que hoje chamaríamos de intelectuais ou formadores de opinião. Delinquentes, vigaristas e políticos ladrões trazem dano material às suas vítimas, mas só se corrompem a si próprios. Quando a corrupção penetra na alma dos críticos sociais, dos professores de moral, alastra-se por toda a sociedade. Bastemos observar, e aqui é um adendo meu, um grifo meu, é óbvio, do novo intelectual erigido pela mídia brasileira, o Felipe Neto, que começou a ler livros agora com mais de 30 anos de idade, autores como Noam Chomsky, Gilberto Freire, Paulo Freire, coincidentemente ou não, muitos autores conectados a mais um pensamento de esquerda, o que ao meu ver não é problema algum nisso, mas o problema reside em figuras que historicamente sempre estiveram associados não à cultura, mas sim à falta dela. Felipe Neto não alçou o sucesso financeiro, comercial, econômico que ele tem hoje por conta da sua intelectualidade, mas sim pela falta dela. E aí hoje em dia os próprios intelectuais e a própria mídia, de uma forma um tanto quanto estranha, da noite por dia, eleva o Felipe Neto como sendo um novo intelectual do Brasil. Se você não leu essa matéria, eu vou fazer questão de deixar aqui na descrição desse vídeo esse papel um tanto quanto vexaminoso e, por que não, pecaminoso da mídia, tentando atribuir ao Felipe Neto, um indivíduo que anos atrás estava fazendo shows pelo Brasil imitando focas, ou que
anos atrás ainda, fazia vídeos um tanto quanto odiosos e raivosos contra determinados posicionamentos, da noite para o dia, meio que num passe de mágica, é erigido, é elevado, é transformado num novo intelectual em nosso país. Será que não é de se estranhar essa mudança um tanto quanto repentina para a forma como o Felipe Neto é enxergado ou como ele é apresentado em nossa sociedade atual? Será que o Felipe Neto não é um novo professor da corrupção, de forma a justamente desvalorizar os verdadeiros intelectuais e aquelas pessoas que dedicam horas e horas, fio, madrugada adentro, para de fato desenvolver um trabalho intelectual em nosso país? É essa reflexão que eu encerro aqui esse nosso primeiro artigo e já dou continuidade ao segundo artigo,